Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa, aula de número 6 do curso de Mecânica dos Meios Contínuos. Eu tô aqui passeando, na verdade, na minha lousa, assim, né? Relembrando o que vimos na última aula, mas eu quero começar, na verdade, assim, falando o seguinte, velho. Na última aula, pelo que eu tô lembrando aqui, a gente tentou apresentar essa ideia do que seria essa objetividade, né? Essa obediência a uma lei de transformação, né, que a gente vai usar nisso o tensor ortogonal para fazer essa transformação de como a gente iria escrever uma grandeza tensorial. No caso até agora de ordem 1, né, quando submetida a essa mudança de coordenadas que envolve algum tipo de rotação de eixos. E eu senti depois que ficou uma aula assim muito abstrata, uma aula muito assim aberta, na verdade muito geral e com pouco exemplo de aplicação para que a gente consiga entender de maneira mais clara aonde que essas ideias vão ser de fato aqui usadas. Então na aula de hoje eu queria focar meio que nisso, em aplicações, em exemplos, né, de situações, contextos nos quais isso que a gente vem discutindo, mudança de coordenadas, objetividade de uma quantidade tensorial, seja de fato usado, tá? Então eu quero começar a aula de hoje falando sobre um tipo específico de transformação, que já é meio que exemplo, que a gente chama de transformação homogênea, tá? Isso é exemplo de objetividade. E para isso eu vou escrever a seguinte frase aqui embaixo, deixa eu pôr uma letrinha um pouquinho menor, que eu acho que está muito grande. Vou pôr o seguinte: considere a transformação de corpo rígido mais geral, aquela que envolve translação, mais rotação. Tá? Corpo rígido, então ele não deforma. Por isso que eu coloquei essa palavra, porque é só translação e rotação, não tem deformação. Tá? Essa transformação, eu poderia representá-la em termos de um sistema de eixos. Deixa eu pôr só a minha cadeira aqui um pouquinho mais alta, porque eu acho que eu estou muito defasado em relação ao chão. Beleza. Da seguinte maneira, deixa eu desenhar aqui meu sistema de eixos. Vou pôr aqui um sistema XYZ. Então considere que eu tenho um carinha aqui, bonitinho. Canetinha, reto, obrigado. Aqui para cá. E esse cara aqui, que eu vou chamar de X1, X2 e X3, esse cara então ele vai ser, deixa eu ver, pôr aqui uma linha pontilhada, ele vai transladar para cá, por exemplo, outra posição. Só que enquanto isso, ele também vai girar. Então aqui, ele vai estar numa outra condição. Vou tentar desenhar aqui. Excelente. Girou. Ótimo. Ele rodou alguma coisa e ele também se transladou e caiu numa outra configuração que eu vou chamar de X1', X2' e X3'. Perfeito? X' aqui pra gente, nessa transformação de corpo rígido geral, que envolve translação mais rotação, eu vou tentar representar por um vetor B, que varia ao longo do tempo. Esse cara aqui, ele vai estar vinculado à translação, então vamos colocar aqui bonitinho, translação, opa. E eu vou somar a esse cara mais, cadê? A componente vinculada à rotação, beleza? Então Q, que é o tensor ortogonal, que pode variar ao longo do tempo, porque esse cara, lembre-se que o tensor ortogonal, ele, na verdade, ele pode ser interpretado em termos de cossenos de ângulos. Então eu posso ter um sistema de estar girando ao longo do tempo, em que os ângulos estão mudando ao longo do tempo, de tal sorte que esse tensor ortogonal ele é temporal, assim, ele varia no tempo, né? No caso mais geral, escalar x. Então esse cara aqui está vinculado à rotação. Vamos pôr aqui, rotação. Beleza. Seria uma forma bastante assim, geral de representar esse tipo de sistema. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Suponha, então, que alguém, isso aqui é um cenário possível, né, de uma transformação de corpo rígido bem geral, e eu vou aplicar essa transformação junto com uma ideia
associada a uma equação que modela o comportamento de um sistema físico que envolve força, que é a seguinte. Suponha que alguém decidiu propor uma equação, a seguinte equação para modelar o comportamento da força experienciada, como é que escreve isso aqui? Experiência, né? Ela experienciada, isso, perfeito. Por um corpo que se move com velocidade v neste meio contínuo, que é a seguinte. Então aqui alguém decidiu propor uma equação para modelar a força que um corpo vai experienciar ao se mover com velocidade v nesse meio, que vai ser uma força, vai ser igual a uma constante alfa v. Isso aqui é uma coisa que você tem bastante assim, em vários cenários. Você pega, por exemplo, uma esfera, né, sedimentando num fluido viscoso. Essa esfera, se ela estiver sedimentando num contexto em que o escoamento que ela induza seja em Reynolds bem baixinho, Reynolds tendendo a zero, que a gente chama de creeping flow. Nesse contexto, a gente tem uma lei, que é a lei de Stokes, que vai falar que a força que a esfera vai experienciar, ela tem uma cara muito parecida com essa. Então, esse exemplozinho, se eu tivesse essa esferinha aqui, caindo aqui para baixo, né, uma esfera de raio A, então diâmetro 2A, com velocidade V aqui, a força que ela vai experienciar aqui, pela lei de Stokes, vai ser menos 6π eta AV. Isso aqui é Stokes, tá? Isso aqui é uma lei, chama lei de Stokes, e é uma lei que, na verdade, ela tem uma correspondência com esse exemplo aqui que eu estou dando de uma força que é proporcional linearmente à velocidade. Esse caso aqui, só para dar um contexto, esse cara é a viscosidade, do fluido, tá? Então, dependendo da viscosidade do fluido, uma esfera de raio A vai experienciar uma força que vai ser proporcional sim à velocidade e tal. Então, vai chegar um ponto em que essa esferinha, quando estiver sedimentando, ela vai acelerando pela gravidade, ela vai ficando mais veloz, a força vai aumentando de arrasto, até que chega um ponto que essa força ela vai balancear a força-peso, o empuxo líquido, né? Que a esfera vai estar lá sofrendo e ela vai parar de acelerar, vai chegar num regime terminal. Então isso existe, tá? Se alguém propõe, então, uma expressão do tipo essa daqui, será que essa expressão é objetiva? Essa equação é objetiva? Essa é a pergunta. Esta equação seria objetiva? Pelo que a gente viu até agora? Ora, para que f seja, né, uma força dada, uma quantidade objetiva, a gente teria que f' teria que ser igual a um alfa', v', por exemplo. Alguma coisa do tipo. Tá? Agora, eu sei que num caso mais geral de uma transformação de corpo rígido, que envolva translação mais rotação, o meu sistema de o meu sistema de coordenadas, que iria representar, né, uma referência de base para poder expressar esse princípio físico aí, ele estaria relacionado com uma condição inicial por essa lei de transformação. Então, vamos tentar aplicar essa lei de transformação para eu verificar a objetividade daquela minha força, sabendo que ela depende de uma velocidade. Velocidade é uma quantidade, né, que a gente já tem uma intuição de que ela pode ser problemática em termos de objetividade. Porque coisas que se movem, né, quando você tenta descrever para uma pessoa a velocidade desse cara, estando aqui paradinho, você vai ler uma velocidade. Se você começa a correr atrás daquele cara, você vai ver outra velocidade. Existe uma questão de velocidade relativa. Então, velocidade, a princípio, parece ser uma coisa meio problemática para aparecer numa equação assim, em termos de objetividade. Vamos então pegar e, olhando para isso daqui, que eu vou chamar de equação 1, tentar ver quem seria V' pela equação 1. Tá? Então, da equação 1, a gente vai ter o seguinte. V', que seria o x', né, que está aqui, vai ser B ponto, uma derivada de B com relação a T, mais, eu tinha Q escalar x, eu vou ter um Q ponto
escalar x, mais um q escalar x ponto. O que eu fiz aqui? Eu derivei com relação ao tempo a equação 1. Então, x' ficou um v', derivei com relação ao tempo. O b ficou um b ponto, né? Porque ele pode estar se deslocando, se afastando do eixo original, nesse novo sistema de referência, a uma velocidade variável. Então, o b pode variar no tempo. E aí, esse produto, q escalar x, eu derivei aqui realmente os dois. Então, ficou q ponto escalar x mais q escalar x ponto. Perfeito? X ponto, eu sei que é v. Esse cara aqui é v. Então, eu vou ter a seguinte lei, né, que relaciona v' e v. V' vai ser igual a um b ponto mais q ponto x, eu não estou conseguindo enxergar minhas folhas, mais q escalar v. E a minha força, então, F, que teria que ser alfa', v', seria alfa' Q escalar V mais alfa', que multiplica B ponto mais Q ponto escalar X. Ou seja, eu tenho alguma coisa aqui, ó, que é diferente de zero e que vai comprometer a objetividade da minha expressão. Porque se ela desse até aqui assim, ó, seria objetiva, né? Porque Q escalar V é V'. Então eu teria essa manutenção da cara da minha equação, né, quando eu estivesse submetendo aquilo que ela está me falando a uma mudança de coordenadas dessa natureza, tá? Então aqui eu já mostro então que F não é objetivo. Ou seja, a lei de Stokes, deixa eu pôr aqui, não é objetivo. Isso significa que eu não posso usar a lei de Stokes? Não significa isso. Ela é uma excelente lei, funciona muito bem. Agora, se eu tivesse que utilizar essa lei de Stokes para descrever um sistema usando um tipo de referencial, de sistema de coordenadas que esteja ali girando e se movendo numa maneira em que eu tenha, sei lá, uma aceleração, né, linear do meu sistema, ou uma taxa de rotação não nula, né, do meu sistema em relação a esse meu referencial inicial, eu teria problemas ali para descrever isso, eu teria que ter termos a mais na minha equação que contemplassem isso daí. Então você pensa, por exemplo, na Terra, né, isso é interessante, a Terra está girando, beleza. Só que assim, para os nossos problemas que a gente se depara da mecânica dos fluidos, a gente considera que está meio que parado, é um referencial inercial. Então a física que eu vou usar para descrever como que a água aqui dentro se comporta, ela vai ser descrita em termos de equações do movimento, que vão ser equações diferenciais parciais, que vão representar taxas de variações no espaço e no tempo, de campo de velocidade, pressão, como os caras se balanceiam, partindo de um princípio físico fundamental, a gente chama isso de Navier-Stokes. E quando eu estou representando, por exemplo, essas equações, esses meus vetores, velocidade, pressão, eles vão ser definidos com relação a um sistema de referência, que geralmente vai ser inercial. Agora, quando eu começo a lidar com escoamentos em escalas maiores, escoamentos, né, atmosféricos, grandes massas de movimentação de ar lá em cima, e a Terra agora também está girando, e nessas escalas, né, não tem como falar que a Terra está parada, porque são escoamentos de escalas muito grandes. Então eu teria que reescrever as equações de Navier-Stokes segundo um sistema de coordenadas que agora está girando a uma taxa mais ou menos constante. Vai aparecer termo a mais no Navier-Stokes. É o que eu estou te falando, vai aparecer termo a mais ali. Força de Coriolis, termo que não vai aparecer, por exemplo, como eu estiver lidando com probleminhas das minhas pequenas escalas, o escoamento em torno do meu carro, do aviãozinho, do barquinho. Agora, num contexto já de escoamento atmosférico, vai ter termo novo ali. Então a gente tem que ser capaz de descrever essas equações do movimento, por exemplo, em outros tipos de sistemas de coordenadas, inclusive desses que podem estar girando a uma taxa
não nula. Pode ter um Q ponto ali. E se tiver um Q ponto aqui, e eu for ter que escrever a lei de Stokes segundo esse outro observador, vai ter que ter termo a mais sim, porque eu vou ter que saber qual vai ser a velocidade que eu vou estar girando para corrigir esse fato de eu estar girando enquanto eu observo uma esfera cair, para poder representar corretamente a força que ela vai experienciar de acordo com esse novo sistema de coordenadas. Ou seja, não é objetivo, mas a gente usa porque funciona muito bem aqui para os nossos probleminhas. Perfeito? Então essa é basicamente a ideia. Agora, eu quero aplicar isso daqui também na aula de hoje para outras quantidades, inclusive quantidades tensoriais de ordem maior do que 1. Até agora, a gente só viu essa lei de transformação para tensores cartesianos de primeira ordem. Vamos ver então agora uma lei de transformação para tensores de segunda ordem. Esse aqui seria o título da próxima parte, porque agora eu vou apresentar isso e eu quero depois aplicar com vocês isso para a gente verificar, inclusive, a objetividade do tensor de tensões de Navier-Stokes. Tá? Então vai ter uma discussão assim física que eu quero ter com vocês hoje ainda na aula, mas que para que eu possa então apresentá-la, eu tenho que falar um pouquinho rapidamente sobre lei de transformação para tensores cartesianos de segunda ordem. E eu vou apresentar isso daqui de maneira bem análoga à que eu utilizei para poder falar sobre os tensores cartesianos de ordem 1. Eu vou partir dos vetores e vou então avançar em função disso, tá? Eu vou escrever o seguinte, vamos lá. Sejam A e B tensores cartesianos de ordem 1. Logo, e agora eu vou então pegar minha canetinha e vou começar a escrever. Aqui, sempre bom lembrar, né, que para esse cara ser vetor eu tenho que pôr um carinha aqui embaixo. Então, esses caras são tensores cartesianos de primeira ordem. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho maior para ficar mais confortável de escrever. Eu dou um zoom bastante maior. Então, se eu tiver esse contexto, posso escrever o seguinte. Logo, eles obedecem àquela lei de transformação. A I' vai ter que ser igual a QIP, AP. E, mais do que isso, BJ' teria que ser igual a QJK, BK. Estou simplesmente falando que esses caras obedecem àquela lei de transformação, usando tensor ortogonal e tal. E também vou pôr aqui embaixo também logo, que seria para AI em relação a I', é só transpor o Q, então seria QPI, AP', e aqui BJ seria Q, KJ, BK'. Então essas leis são obedecidas. Vou pegar isso aqui e falar o seguinte, seja, ou melhor, considere então o cálculo de AB. Então eu quero pegar agora esse produto diático, AB. Produto diático. Perfeito. Ficou parecendo produto, né? Esse aqui, deixa eu... Produto diático. Perfeito. Como é que eu faria esse cara, então, em notação indicial? Eu tenho, né, essas leis de transformação e eu vou usar essas leis junto com esse cálculo. Vou pôr o seguinte. AB, vem comigo. AB seria AIBJ, que pelas leis de transformação, vou pegar isso aqui, ó, AI, e vou usar isso daqui, ó, QPI, AP'. E BJ, vou usar isso daqui, QKJ, BK'. Então, colocando isso daqui, eu vou ter o seguinte, a IBJ vai ser QPI, o que eu estou fazendo, meu pai? Pronto. Vai ser QPI, vou pôr já QKJ, AP', BK'. Né? Também poderia ter esse mesmo cálculo em termos das componentes AI', BJ'. Isso aqui vai mudar simplesmente QIP, QJK, e aqui vai ficar meio que a mesma coisa, AP, BK, só que não linha. Perfeito? Estou tentando chegar numa lei geral de transformação para tensores cartesianos de ordem 2, partindo daquela lei que a gente viu para tensores de primeira ordem. Tá?
sem muito acréscimo, tá? Então aqui, o que eu falar é o seguinte, o que eu tenho é AIBJ. Agora, AIBJ, eu poderia generalizar e falar que esse cara é um tensor TIJ, porque eu tenho um vetor A que é genérico, tenho um vetor B que também é genérico, pode ser qualquer coisa. Então, AIBJ, sendo um tensor de segunda ordem, poderia ser simplesmente um tensor TIJ qualquer. Então, eu poderia escrever o seguinte aqui embaixo. Vou escrever assim, generalizando AIBJ como sendo TIJ, alguma coisa assim. Tá meio feio aqui, mas acho que vocês entenderam assim a lógica. Eu vou ter então T e J' igual a QIP, QJK, TPK, ou também poderia ter a sua versão não linha, TIJ vai ser QPI, QKJ, TPK linha. E se eu fosse escrever esse cara então em termos de notação não indicial, notação de Gibbs, a gente teria T, linha, esse cara vai ser igual a Q, dot, T, dot, Q transposto. Ou T vai ser simplesmente Q transposto, dot, T', dot, Q. E aqui então a gente tem as leis de transformação para tensores cartesianos de segunda ordem. Era o que eu precisava chegar, tá? Essas aqui são as leis de transformação para tensores cartesianos de segunda ordem. Vamos pôr aqui esse nome. Lei de transformação para tensores cartesianos de segunda ordem. Caso um tensor T obedeça essas leis, ele é objetivo. Simplesmente isso. E aí agora sim a gente vai poder dar exemplo de verdade. Eu vou pegar duas leis da física, a lei da condução de calor de Fourier e a lei da viscosidade de Newton, que depois a gente vai generalizar em termos de Navier-Stokes, para checar a objetividade dessas grandezas que são então ali expressas. Então agora o título da aula, a parte que a gente vai entrar aqui agora, vou pôr até uma letra maior, vai ser o seguinte: verificando a objetividade de algumas equações constitutivas. Essa parte que o cara fala, é para isso que serve? Pode crer. É a parte que a coisa vai ficando mais consolidada no nosso entendimento, quando a gente tem realmente um exemplo de aplicação. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, exemplo 1, ele diz respeito à lei da condução de calor de Fourier. Então essa leizinha, eu imagino que o público desse curso já deva conhecer a lei da condução de calor, mas acho que não me custa aqui deixar a coisa um pouco mais organizada. O que a gente tem, que o Fourier observou, e eu acho que é importante eu dar aqui o exemplo físico para que vocês entendam essa lógica assim, né, das equações constitutivas, né, quais são as características lógicas por trás da proposição de uma equação constitutiva. Então, o Fourier estava estudando um problema muito simples, que era um probleminha que era o seguinte: se eu pegasse aqui uma placa fria e uma placa quente, então vermelho e azul, e eu tivesse entre essas placas um meio estacionário ou parado, vou colocar bem pequenininha aqui a fonte, ótimo, um meio estacionário, colocasse então essas duas superfícies, né, mais frias e mais quente, subitamente em contato com esse meio estacionário, o que a gente iria observar, né, naturalmente seria aqui um processo de troca de calor do meio quente para o frio. Então existiria aqui um fluxo de calor que eu vou chamar de Q. Pronto, aqui. Deixa eu só pôr esse cara aqui que está me incomodando.
Foi mal, galera. QY, perfeito. Aqui eu vou definir que o meu eixo Y aponta para cima. E o que ele propôs, né, foi que QY, desculpa, deveria ser proporcional. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a parede, temperatura T1, e essa aqui, temperatura T2, proporcional a esse ΔT dividido por esse espaçamento L aqui da parede. Então você imagina aqui que essa parede tem uma dimensão, deixa eu um pouquinho menorzinho. Perfeito. Cara, é difícil desenhar uma linha reta nesse aplicativo, mesmo quando ele está setado para ser reto. Não consigo. Melhor, vou copiar e colar aqui, ó, pronto. Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. Melhor, mais fácil. Essa ferramenta ela é ótima, assim, mas ela tem que ter um pouquinho de paciência, porque a mesinha é muito pequenininha. Então imagina que eu tenho aqui essa separação aqui, que eu vou chamar de L. Essa distânciazinha aqui. Pronto. Agora sim. Então ele propôs que esse fluxo deveria ser proporcional a esse cara. E aí, nesse contexto 1D, em que você tem uma parede uma olhando a outra, uma de frente para a outra, isso vai acontecer numa direção só. Esse movimento interno, né? Essa transmissão de informação, esse fluxo de calor, ele é só na direção Y. Então aqui, eu poderia falar que esse cara seria então proporcional uma derivada dt dy só. E aí, como cada meio ia gerar uma correspondência diferente, sendo esse fluxo de calor uma coisa que tem a ver com velocidade, né, com uma escala de tempo onde o fenômeno acontece, o que ele observou foi o seguinte, que se eu pego, por exemplo, uma placa 100 graus e uma placa 50 graus, e aqui tem um meio entre elas, dependendo de quem é o meio, se é cobre, se é alumínio, a velocidade com a qual a placa de baixo vai saber que a placa de cima está quente vai ser uma ou outra. Ou seja, a velocidade de propagação dessa informação depende do meio. Essa velocidade é o fluxo de calor. Então, para um dado ΔT, para um dado tamanho de espaçamento, diferentes meios iriam manifestar diferentes velocidades de propagação desse fenômeno de um súbito resfriamento ou de um súbito aquecimento de uma das partes. Tá? E aí, então, decidiu-se que a constante de proporcionalidade seria batizada de condutividade térmica. Então esse cara colocou que QY deveria ser igual a menos uma propriedade, um K, dt dy. Beleza, por que menos? Porque a gente sabe que o fluxo de calor ele vai do quente para o frio. Então o dt dy ele é o contrário, ele vai do frio para o quente. Se eu vou subindo em Y, né, e eu vou então me afastando do quente, a minha temperatura vai caindo, então é negativo dt dy, e o meu fluxo aqui ele é positivo, ele é para cima, então o sinal de menos é para isso. Agora, beleza, isso chega para a gente de uma maneira assim empírica, né? O cara propõe um experimento, nem que seja um experimento mental, assim, propõe uma relação de conexão de causa e efeito, fluxo e gradiente. Não tem muito um formalismo matemático na proporção disso daí. É um desenhozinho, velho besta, umas plaquinhas, uma proposta, e assim surge. Agora, é importante a gente ter em mente que natureza é essa equação. De que natureza é? Se é uma equação na qual o meio ele vai afetar essa correspondência, então é uma equação que diz respeito à constituição do meio. Né? Lembrem-se que quando a gente fala da hipótese do contínuo, a gente está falando, cara, de várias ideias que vêm atreladas a essa hipótese. Uma delas é essa ideia de que existem propriedades médias locais. E que propriedades médias locais dependem da natureza interna, de como o material se organiza, de maneira subcontínua, como os átomos se comportam, se arranjam, qual tipo de ligação química vai prevalecer. Isso vai mudar as propriedades, vai mudar a condutividade térmica. Então é uma equação que diz respeito ao material, à constituição do material. Então é uma equação constitutiva, porque descreve em algum nível o material, e é uma equação constitutiva que ela é proposta sem nenhum formalismo, de uma maneira muito simples, empiricamente, né? Quase que assim, experimentalmente, né? Nem que seja um experimento mental.
Isso não é legal assim para a mecânica dos meios contínuos, porque a gente não gosta dessas coisas. A gente quer falar da objetividade das equações, né? Ou seja, se eu fosse escrever um processo de resfriamento de um componente eletrônico no espaço, e eu estou na minha nave espacial, e por algum motivo essa nave está girando assim, em torno do eixo, né? Então o meu sistema de coordenadas ele não é inercial. Eu vou usar essa lei, eu vou ter essa mesma lei como está, ela vai se manter válida a cara dela quando eu for descrever esse processo nesse contexto? Porque se não for, para a mecânica dos meios contínuos não é legal. Então vamos verificar a objetividade disso. Antes disso, só para dar um pouco de contexto, nesse caso, que é o caso 1D, o caso mais simples possível, esse fluxo de calor ele vai realmente do quente para o frio, eles estão meio que paralelos, mas no caso mais geral, é importante que eu comente isso daqui. Deixa eu minimizar. Ótimo. No caso mais geral, o que a gente vai ter, pode ser no caso 3D, mais geral, essa lei de Fourier, ela vai ter que fazer o seguinte, o que for QY vai ter que virar um fluxo de calor, porque eu posso ter QY, QX e QZ, e poxa, dt dy, isso aqui é uma das componentes do gradiente de temperatura. Então eu poderia colocar esse cara como sendo menos K grade T. Aí vem a mecânica dos meios contínuos e fala, cara, mas não estou gostando disso, porque isso não é o caso mais geral. Já estou especificando que K é um escalar. Quem disse? No caso mais geral, eu teria que colocar esse cara como sendo um tensor de segunda ordem e pôr um pontinho aqui. Um tensor condutividade térmica térmica, um produto escalar com gradiente, porque eu sei que se eu fizer isso, esse cara vai dar um vetor. Aí você fala assim, pô, mas faz sentido um tensor condutividade térmica, isso existe? Existe. Existem alguns materiais que, se você esquenta essa face, esfria essa, eles vão manifestar uma condutividade nessa direção. Se tu pegar agora e pôr a face de cima e a de baixo, o valor da condutividade muda. Materiais não isotrópicos, anisotrópicos, né? Que vão ter diferentes tendências de comportamento, de propriedades específicas, em função da direção na qual você está analisando ali o fenômeno. Então isso de fato existe, é o caso mais geral possível. O que a gente vai ver mais para frente é o seguinte, que se o meio for isotrópico, o que é o meio isotrópico? Aquele material que ele não está nem aí, velho, para a direção. Ele se comporta da mesma maneira em relação a cada direção. Se isso acontece, eu posso representar então esse tensor K como sendo uma constante escalar K vezes o tensor identidade. Essa é a forma mais geral possível de eu representar um tensor isotrópico de segunda ordem em termos do tensor identidade. Se isso acontece, e aí para casa eu vou passar um exemplozinho, um exercício na verdade, de você provar isso, mas isso aqui daqui a pouquinho. Então se isso acontece, eu teria que vetor igual a menos K identidade, dot grade de T. Ora, identidade escalar um vetor é o próprio vetor, então esse cara fica menos K grade T. Então para materiais isotrópicos, né, a gente usa essa versão da lei de Fourier, no caso tridimensional, mas sabendo que eu poderia ter um tensor condutividade térmica. Só para a gente fazer um para-casa aqui, que eu acabei de lembrar, Ctrl D. Vou pôr um para-casa porque eu acho que agora cabe já. 10. Para-casa. Mostre que as componentes de um tensor, vamos pôr assim, A, I, são invariantes com relação a uma mudança, com relação a uma transformação ortogonal.
Então, qual que é esse para casa? Deixa eu pôr aqui minha cabeça. Tá? Vou pôr aqui de vermelho. Rapidinho. Vermelhinho. Beleza? Aqui seria um tensor AI. Então, aqui é um tensor de segunda ordem. Se eu tiver IA, esse A aqui é um escalar qualquer. Escalar arbitrário. O que acontece é o seguinte, a gente já viu que tensores cartesianos de segunda ordem, eles devem obedecer essa lei aqui de transformação. Vamos pôr aqui uma setinha. Então, isso daqui. Né? Agora, tem um tipo específico de um tensor cartesiano de segunda ordem que, além de obedecer essa lei de transformação, as suas próprias componentes não mudam nada. Então aqui eu estou falando das componentes. Esse cara não só obedece uma lei de transformação, mas uma lei em que as suas componentes são as mesmas. Tá? Ou seja, é como se eu tivesse o seguinte, para ficar mais claro. Se eu tenho um tensor A, e esse tensor vai ser, sei lá, um escalar a qualquer, I, então, A e A' vão ser idênticos. As componentes de A vão ser iguais às de A'. Ele não só obedece uma lei de transformação, mas se ele tiver essa característica, usando o tensor unitário, tensor de identidade I, ele então, além disso, tem as suas componentes preservadas. Esse tipo de tensor eu chamo de tensor isotrópico. Tensor isotrópico de segunda ordem. Tá? Então, se um tensor, quando submetido a uma transformação ortogonal, não só obedece àquela lei de transformação, mas suas componentes permanecem as mesmas nos dois sistemas, esse cara é um tensor isotrópico. Né? Então, enfim, isso aqui é um para casa que eu lembrei, oriundo da lei de Fourier. Ainda não cheguei na parte de verificar a objetividade da lei de Fourier, galera. Estou aqui enrolando vocês, mas eu prometo que eu vou chegar lá. Deixa eu só sublinhar isso daqui. Isso aqui é importante. Perfeito. Vamos então verificar aqui, finalmente, essa objetividade da lei da condução de Fourier. O que a gente tem que verificar é o seguinte. Vamos verificar quem seria Q'. Quem seria Q'? Ora, Q é um vetor. Então, Q' seria Q escalar Q. Que seria Q escalar menos K, vamos pôr o caso mais geral, grade T. Aqui, olha o que eu vou fazer que bacana. Eu vou pegar o seguinte, entre K e Q, eu vou multiplicar o tensor identidade. Olha que sacada muito louca. Q vai ser igual, perdão, o Q' vai ser igual ao tensor Q, dot, menos K, aqui eu vou colocar assim, dot I, dot grade T. Tu fala, porra, tu não mudou nada. Exato, eu não mudei nada. A sua identidade está ali no meio, não mudou porra nenhuma. Agora, eu sei da minha relação de ortogonalidade que I nada mais é do que Q transposto dot Q. Isso é a relação de ortogonalidade. Então, eu vou ter o seguinte, que Q' vai ser igual a Q dot, depois pôr assim, menos K dot Q transposto dot Q dot grade T. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó, apareceu quem? K'. Obedece essa lei de transformação para tensores cartesianos de ordem 2. Acabei de mostrar aqui. P' é igual a Q dot T dot Q transposto. Então, apareceu aqui um K'. E Q dot grade T é o grade T'. Então, eu vou ter que Q' vai ser igual a menos K dot grade T'. Opa, que maravilha! Isso aqui é uma equação objetiva.
É uma boa lei, cara. É objetivo. Então, a lei da condução de Fourier, ela representa uma equação constitutiva objetiva. Maravilha. É um pouco diferente, cara, da lei de Stokes, porque a lei de Stokes, ela está mais focada no que acontece com a esfera, não é uma equação constitutiva. É claro que a viscosidade do meio é uma propriedade, isso vai afetar essa velocidade, a força que ela vai experienciar quando está ali se deslocando com uma velocidade, mas é diferente de uma lei de Fourier que descreve como um material reage a uma perturbação. Isso aqui é muito mais clássico, característico, típico de equação constitutiva do que a lei de Stokes, tá? Então, sendo uma equação constitutiva, a lei de Fourier, sendo assim, ela é objetiva. Qual que é a lógica por trás dessa ideia central aqui? Veja que a lei de Fourier, ela parte de um problema assim muito empírico, de uma ideia, de um insight, de um experimento, de uma hipótese, e aí ela estabelece uma relação de casualidade, assim, né, de causa e efeito. Eu ponho um gradiente, eu gero um fluxo de calor, tem um meio ali no meio do caminho, a condutividade térmica e tal, mas assim, não tem nenhuma grande lógica argumentativa por trás da proposição de uma equação dessa. Por mais que você assim use alguns argumentos para generalizar da mecânica dos meios contínuos, porque essa ideia de que o caso mais geral é ter um tensor, de fato, porque eu vou ter um tensor de segunda ordem, escalar um vetor, eu vou ter uma contração de índice e sobra um vetor. Eu não conseguiria pôr um K de terceira ordem aqui porque eu não tenho índice o suficiente aqui no vetor para poder cortar. E aí se fosse, sei lá, um K de terceira ordem, dot, um vetor, o resultado final seria um tensor de segunda ordem, o que não é o que eu esperaria para o fluxo de calor, que tem que ser de fato um tensor cartesiano de ordem 1 ou vetor. Tá? Então, aqui tem alguma coisa de generalização de ordem tensorial. Mas não é nada grande assim, né, em termos de dedução. Agora, o que a gente tem que verificar é, uma vez que eu proponho uma equação dessa, ela é objetiva? Essa aqui é a verificação. Mostrei que é. Então, beleza. Passou no aval do que a mecânica dos meios contínuos entende como sendo uma boa prática para a proposição de uma equação constitutiva. Perfeito? E agora vamos então para o exemplo 2, que é o meu preferido, que é Navier-Stokes. Será que o tensor de tensões de Navier-Stokes ele é objetivo? Essa é a questão. Então, exemplo 2. Tensor de tensões de Navier-Stokes. E aí eu vou começar essa discussão já puxando uma coisa que a gente viu lá em cima, que é aquela coisa do velhinha. Lembra do velhinha aqui, ó. Isso daqui. Vou começar bem puxando isso daqui. Ctrl C. Ctrl V. Então já vimos anteriormente que isso é verdade. Perfeito? De tal sorte que se eu fosse tirar um diferencial desse cara, dv', esse cara seria um dB ponto mais um Q ponto escalar dx mais um Q escalar dv não linha. Tá? Esse dB ponto, esse cara aqui é zero. Porque, na verdade, esses diferenciais aqui que eu estou analisando, eles dizem respeito ao espaço. Então, o meu cenário é o seguinte, eu tenho aqui, sei lá, 2 pontos quaisquer, que nem aquela coisa que a gente fez da análise do movimento nas vizinhanças do ponto. Um ponto P, um ponto Q, aqui é um vetor X, aqui é X mais dx. E aí eu tenho, então, esse cara que é dx, esse vetorzinho aqui, né? E eu estou analisando essa mudança na taxa de translação do meu sistema entre B e Q. Isso aqui é zero porque B só varia no tempo, não varia no espaço. É como se o sistema inteiro estivesse transladando a uma taxa de variação, mas que isso é puramente temporal. Então esse cara aqui seria zero, o dB ponto. Tá? De tal sorte que eu teria então dv' igual. Aqui eu vou inverter a ordem para ficar mais fácil. Q escalar dv mais
Q ponto escalar dx. Vou começar desse ponto aqui. Agora eu vou então trazer um pouco de Navier-Stokes. A grande questão é quando a gente pensa no tensor de tensões de Navier-Stokes, o que a gente tem seria sigma igual a menos P identidade menos 2/3 de eta div de V identidade mais 2 eta D. Esses caras aqui são parcelas isotrópicas. Dependem do tensor identidade. O tensor identidade, sendo isotrópico, ele é por si só objetivo. Não tem conversa com ele porque esse cara ele é totalmente invariante com relação a uma transformação ortogonal. É o cara mais invariante possível é o isotrópico. Então esse cara não vou nem verificar. O grande lance é esse cara aqui. Esse cara é problemático. E aqui envolve o tensor taxa de deformação, que a gente já viu que é grade de V mais o gradiente de V transposto sobre 2. Então o que eu vou verificar no fundo, é a objetividade desse cara aqui. O tensor D objetivo, porque se ele for, o tensor sigma vai ser, porque eu sei que a parcela isotrópica ela já é invariante, assim, é o cara mais invariante possível. Então, o que eu tenho que fazer aqui é tentar tirar o gradiente de V, linha, e verificar se esse cara é objetivo, e depois combinar com o seu transposto para verificar o tensor D. Tá? Então o que eu falei é o seguinte, eu tenho essa equação aqui que tem a ver com dv'. Vou copiar e colar aqui embaixo. Agora, dv' eu posso representar, de uma maneira bem mais elegante, como sendo o grade de V, linha, escalar, dx'. Né? Um dA qualquer, esse cara é um grade de A, escalar dx. Né? Porque aqui eu vou ter as derivadas com relação ao espaço, ddx, vamos pôr assim vetorial, então vai cortar isso aqui e vai sobrar só o diferencial de A. Vamos entender assim, tá? Perfeito? Ótimo. Então, meu gradiente de V', escalar dx' vai ser esse cara. Aqui eu vou então representar esse brother da seguinte maneira. Q dot grade de V dot dx. E aqui eu vou ter mais Q ponto dx. Vou deixar esse cara aqui mesmo. Será que esse cara é objetivo? O que eu vou fazer? Eu vou transformar aqui esse dx em dx'. Então aqui eu vou continuar, vou pôr Q, escalar grade V, escalar Q transposto, vou aplicar a minha lei de transformação para tensores cartesianos de primeira ordem, dx', perfeito, mas aqui também vou colocar da mesma maneira Q, e vou aplicar dot Q transposto, escalar dx', perfeito? Esse aqui vai ser meu grade de V', escalar dx'. Como dx' é arbitrário, e está todo mundo multiplicando por ele, ó, eu posso fazer isso daqui, ó, e reescrever uma versão um pouco mais direta de que o meu gradiente de V', ele vai ser igual a Q dot grade V dot Q transposto. Então aqui, esse primeiro termo aqui, ele obedece a minha lei de transformação de tensores cartesianos de segunda ordem, mas eu vou ter um termo aqui que sobrou, cara, que é esse Q ponto escalar Q transposto. Então aqui eu já verifiquei que esse cara não é zero de um modo geral. Então, eu vou pôr assim que grade de V não é objetivo. Não é objetivo. O gradiente. Isso daqui por si só já é um lance irrelevante pra caramba, muito relevante, pelo seguinte motivo. Vamos lembrar da lei da condução de Fourier. Como é que ela surgiu? Era uma plaquinha, esfriei, esquentei, um gradiente, um fluxo, uma relação de causa e efeito, uma proposta. Beleza, chega nessa versão aí, generaliza a lei de Fourier, top, velho. E tá tudo muito bem. Funciona, é objetivo. Agora, o Navier-Stokes, esse termo aqui, ó, 2θd, ele tem a ver com cisalhamento, véio. Ele tem a ver com esse tipo de carregamento mecânico, né?
E assim, o modelo conceitual mais simples possível para eu entender cisalhamento em fluidos é um cisalhamento simples, que eu uso para entender a lei da viscosidade de Newton, que também é uma lei de causa e efeito, né? A lei da viscosidade de Newton, quando ela coloca essa relação entre tensão cisalhante e uma taxa de deformação, ela está colocando uma relação de causa e efeito na qual o meio participa por meio da viscosidade. Então você poderia falar assim, pô, então uma forma geral de eu colocar, né, de eu pegar essa lei, que é o seguinte, tal yx igual a eta d vy, não, dvx, dvy, é isso? Como é? Y, x, plano direção, essa é a direção, a velocidade em x, tá, então aqui eu vou pôr x, dy. Esse seria o caso 1D, né, da lei da viscosidade de Newton, caso 1D. Você vai falar assim, pô, então, velho, pro 3D, se eu colocasse assim, tal igual a eta h de v, não daria certo, não? Bom, já verificamos que o grade v, ele não é objetivo. Então, se a minha proposta fosse essa daqui, eu já saberia que não seria uma equação objetiva, não seria legal. Então, já vimos que o grade de v, ele não é objetivo, isso aqui não seria uma boa proposta. Claro que o que aparece lá pra gente é o tensor D, que é uma combinação do grade v com o grade v transposto. Agora a pergunta é, será que o tensor D é objetivo? Para eu verificar isso, eu tenho que calcular o que seria meu tensor grade v linha transposto. Perfeito? Então, o que a gente vai ter, para o grade v linha, já está aqui já. Vamos sublinhar, a gente não se confundir. Perdão. É esse cara. E vamos agora então pegar isso daqui e aplicar para o transposto. Deixa eu só achar o seguinte. Grade v, blá, blá, blá. Perfeito. Agora, o grade v transposto, é só eu pegar isso daqui já e vou transpor os dois lados. Vai ser muito fácil, não preciso fazer muito trabalho não. O transposto aqui seria o seguinte. Aqui eu simplesmente transporia esse cara e aqui eu colocaria, eu inverteria esses dois caras, ele faz isso daqui, ó. Pegar esses dois caras para transpor um produto, você tem que inverter. Depois façam isso em casa, notação inicial, e provem que isso aqui também é verdade. Mas a transposta eu teria que inverter esse cara perderia o seu título de tensor transposto, e esse cara então passaria a ter um título de tensor transposto. Então eu vou chamar esse aqui de 2. Vou chamar o que eu tinha aqui em cima de 1. Essa equação aqui vai ser 1. E vou usar 1 e 2 para calcular quem seria o meu tensor de linha. Tá? Se eu faço isso, eu vou ter o seguinte, que grade V linha mais o grade... Perdão. Vou apagar isso daqui. Grade V linha mais o grade de V linha transposto. Essa soma que me interessa. Esse cara vai ser Q dot grade V mais grade V transposto dot Q transposto, e aí vai sobrar mais dois termos, olha que loucura. Q ponto escalar Q transposto mais Q dot Q ponto transposto. Eu falo, pô, não é objetivo não, porque sobrou um monte de termo aqui, que porra é essa que na Navier-Stokes não é objetivo? Aí que vem o pulo do gato, que é uma coisa muito sagaz. Repare o seguinte, que esses termos aqui, isso poderia ser dado em termos de uma derivada com relação ao tempo de um produto de tensores. Por exemplo, Q dot Q transposto. Vai ter a derivada do primeiro vezes o segundo, mais
o primeiro vezes a derivada do segundo. E a gente já viu da relação de ortogonalidade que esse Q dot Q transposto é o tensor identidade, que é uma matriz que vai ter um monte de 1 e 0. Isso não varia no tempo. Então esse daqui é 0. De tal sorte que esses termos não existem pela própria característica dessa propriedade que eu chamo de ortogonalidade. Véio. Olha que coisa mais linda. Então aqui eu provei que o tensor D ele é objetivo. Ele obedece a essa lei de transformação. D é objetivo. Apesar do gradiente não ser. Sendo D objetivo, a gente da mecânica dos meios contínuos se sente muito mais tranquilo generalizando esse cara em termos desse tensor D. Tem 1 sobre 2, eu multiplico por 2 para cortar, porque o gradiente mais o transposto dele, essa combinação, essa sim é objetiva, essa sim atende essa recomendação de boas práticas, de formas, de exigências, de requisitos para a proposição de equações ditas constitutivas, né, de você ter equações que, quando expressas num outro sistema de coordenadas que está girando em relação a esse primeiro, elas mantenham a sua cara, ou seja, descrevam o mesmo material independente da imaginação de quem observa esse material, porque no fundo o referencial que gira ele é o observador. E se o material muda em função de como alguém o observa, porque a equação muda de forma, isso é uma coisa que não é legal. Então o que a gente já verificou é que o tensor taxa de deformação, sendo composto por uma soma do gradiente de velocidade, que não é objetivo, com o seu transposto, essa combinação gera um tensor de segunda ordem resultante, que este sim é objetivo, que é o tensor taxa de deformação, que esse sim pode aparecer no meio de uma equação constitutiva, tipo o tensor de Navier-Stokes, sem nenhum tipo de violação de boas práticas de proposição de equações constitutivas. Tá? O tensor W, por exemplo, né, o tensor taxa de rotação, W, esse cara, por exemplo, já não é objetivo. Já não é objetivo. Por um motivo muito simples. Eu só consegui mostrar que o tensor D é objetivo porque esses dois termos que apareceram aqui, ó, que eu risquei, eu estava somando e eles poderiam ser alocados numa regra do produto. Se fosse sinal de menos aqui, eu não poderia usar esse daqui. Então ficariam uns termozinhos a mais. Então, seria muito ruim se eu tivesse, por exemplo, um material que eu tivesse que descrever algum tipo de relação tensão, deformação, e que na equação constitutiva, para expressar o estado do carregamento mecânico que esse material estaria sendo submetido, ou seja, as tensões atuantes, eu tivesse ali algum termo tipo W. Não seria legal, cara. Seria um material que estaria mudando de comportamento em função de quem observa ele. Começou a girar, mudou o material. Não seria legal, isso não vai acontecer, você não vai ver isso acontecendo. Mas o tensor D, sim, porque ele é objetivo, ele passa no critério. Galera, então por hoje seria até aqui que eu queria chegar. Era mais uma questão realmente de a gente mostrar alguns testes de verificação de objetividade, algumas equações, né, constitutivas, apresentar essa ideia também de uma lei de transformação para tensores cartesianos de segunda ordem, para que a coisa ficasse um pouco mais clara na mente de vocês, tá? A aula que vem a gente talvez fale mais de tensores isotrópicos. Eu acho que eu vou entrar bem em detalhes mesmo dos tensores isotrópicos. Então até mesmo esse para casa que eu coloquei aqui, que diz respeito a esse assunto, cadê? Tá aqui o vermelhinho, né? Aqui. De você mostrar que se eu tiver um tensor, por exemplo, um escalar genérico, arbitrário, multiplicando assim um tensor identidade, que isso no fundo é a forma de representação mais geral possível de um tensor isotrópico de segunda ordem. Se esse cara acontecer, então as próprias componentes dele não mudam, são as mesmas quando escritas num outro sistema. Mostrando isso, você já vai estar começando a pensar um pouquinho sobre tensores isotrópicos. E aí vai ser a ênfase da próxima aula, porque eu quero chegar com vocês em tensores isotrópicos de ordem mais alta. Inclusive tensores isotrópicos de quarta ordem, que vai ser um teorema, que a gente chama de teorema de Cauchy-Will, e que esse cara vai ser utilizado, inclusive, na própria demonstração de como é que a gente sai da lei da viscosidade de Newton,
que é essa besteirinha aqui simples, e chega em Navier-Stokes bonitão. Inclusive, Navier-Stokes aqui, com esse menos 2/3, bonitão, né, usando esse tensor de quarta ordem isotrópico que eu vou começar a mostrar a partir da aula que vem. Então, muito obrigado pela atenção, agradeço aqui e a gente se vê na próxima aula do canal. Beijos!